de Atos registra o Atos dos Apóstolos, da Igreja ou do Espírito Santo que eles serem essa aí. O que a gente fala? Atos dos Apóstolos. Diretamente. Os três, né? Atos dos Apóstolos. Mas veja, será que o nome do livro era esse mesmo? Eu não estou falando que tem problema, não sei, não, quem sou eu? Estou dizendo, será que o nome do livro representa o que o livro é? Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo ou Atos da Igreja? Porque são atos, ações, atitudes, né? A gente podia dizer assim, bem, o livro de Atos registra os atos do Espírito Santo, através da Igreja e através dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Qual foi a promessa de Jesus antes dele ascender aos céus? O que ele disse que ia acontecer quando ele fosse? Enviaria o Consolador. Então, a partir do momento que Jesus ele ascende aos céus, ele retorna para a sua glória, o Espírito Santo vem. E Jesus profetizou, dizendo assim, eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Ele sopra o Espírito Santo. Na verdade, ele faz assim, quando ele diz que sopra o Espírito Santo, ele sela essa aliança diante dos apóstolos, da ida dele e a chegada do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. É um caminho que Jesus abre para que o Espírito Santo viesse. Que caminho era esse? A ascensão dele e a chegada do Espírito Santo. Mas onde é que o Espírito Santo, de fato, ele aparece? Qual é o capítulo que ele surge? Capítulo 2. Pentecostes, quando a igreja estava reunida e acontece a descida do Espírito Santo. Tá? E ali na descida do Espírito Santo, toda a profecia, ela se fecha? Não. Por quê? Porque Atos diz que o que estava acontecendo ali era cumprimento de uma outra profecia, até antes de Jesus, a profecia de Joel. Você vai lá em Joel e você vê que aquilo estava predito, até mesmo antes de Jesus. Se eu não me engano, capítulo 2, se eu não me engano. Então, Joel profetizou algo que aconteceu ali, mas não aconteceu por completo. Línguas teve, certo? Mas teve sonhos? Teve visões? Não. E Pedro diz assim, o que está acontecendo aqui agora é profecia de Joel. Só que quando você vai ler a profecia de Joel, o que está acontecendo é que faltou ali, então, sonhos e visões, porque eles falaram mesmo. Os jovens sonharão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Isso não aconteceu ali naquele momento. O que aconteceu então? Línguas. E aí vem uma pergunta legal para vocês estudarem esse livro, o milagre estava no falar ou no ouvir? Legal, né? Por quê? Quantas pessoas tinham reunido? 5.000. Quantos homens tinham falando em línguas? 120 homens. Como é que cada pessoa daquela entendeu o seu idioma, se os homens que estavam falando eram 120? Cada vez que ele abria a boca, saía 5 idiomas, 10, 20 idiomas para cada pessoa ali? Viram? O milagre não estava no falar, o milagre estava no ouvir. Sabe por quê? Está escrito assim, eles falam na sua própria língua, e nós entendemos a nossa língua. Medos, persas, romanos, né? Então o que aconteceu? Não são os apóstolos que estão falando em língua, são eles que estão ouvindo. Já viu tradução simultânea? O que eles fazem lá? Tem 50 países ali. A pessoa que vai falar, fala inglês, fala o idioma dela, mas eles estão com fone no ouvido. E o que acontece lá? Cada um recebe o seu idioma, alemão, japonês, francês, mas quem está falando no microfone está falando o idioma dele, um idioma só. Só que ali acontece um milagre. Cada indivíduo daquele tem o seu próprio idioma. São 120 homens orando e falando o seu próprio idioma. E a gente fala assim, ó, milagre de línguas. Por quê que é o milagre de línguas? Por isso, porque Deus faz um filtro e cada um entende uma língua em todas elas. Impressionante, né? Então, o milagre está aqui, ó, no que eles, quando eles ouviram, não quando eles falaram. Então, o Espírito Santo, nesse momento, faz esse milagre. E quando a gente pega o livro de Atos, agora vem a pergunta. A partir do capítulo 2,
Os apóstolos tiveram visões? A igreja teve visões? A partir de quando teve. Paulo estava lá, Atos capítulo 13, e aparece para ele um varão da onde? Da Macedônia. Ele tem uma visão. E o que esse varão está falando para o apóstolo Paulo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve a visão. Viu? Então, assim, não só Paulo, Pedro, os apóstolos estão tendo visões, mas a igreja está tendo visões. A igreja está sonhando. Porque aí, no decorrer do livro de Atos, a profecia de Joel, vejam só como é que Deus é coerente. A profecia de Joel, legalizada por Jesus, que abre o caminho para o Espírito vir, acontece na trajetória da igreja. Então, Joel entregou a profecia, vai acontecer isso. Jesus vem e legaliza a profecia de Joel, dizendo que aquilo seria feito através da presença do Espírito Santo. A igreja está preparada, reunida, o Espírito Santo vem e age, não porque é empregado, é submisso a Joel, mas foi ele mesmo que entregou a profecia, então na verdade ele está sendo submisso a ele mesmo. Porque foi ele que inspirou Joel lá atrás para falar. Jesus legaliza, o Espírito vem e a obra do Espírito Santo começa a ser realizada na vida dos apóstolos da igreja. Então Atos são atos de quem? Do Espírito Santo através dos apóstolos da igreja. Então, quando a gente vai ouvir o livro de Atos, vai ler sobre o livro de Atos, a gente precisa entrar nessa questão. Uma outra questão importantíssima para se pensar no livro de Atos é que o autor é o mesmo, Lucas. Não sei se vocês já comentaram isso, mas ele escreve o Evangelho e escreve o livro de Atos. Para quem ele escreve? Vocês pegaram? Quem era Teófilo? Lucas chama Teófilo de o excelentíssimo Teófilo. Então, o Teófilo era muito rico, ou ele era muito poderoso ou conceituado. E aí Lucas escreve no livro de Atos em testemunho aquele homem poderoso que havia se convertido. Então, assim, o livro de Atos, ele tem um endereço certo. O endereço é o homem, não é a igreja, como no caso de Apocalipse. Apocalipse não. Jesus vem e diz, escreve estas palavras, você vai entregar às igrejas, às 7 igrejas. No caso de Lucas, não, você vai entregar a um homem. Pode parecer pouco, mas imaginem aquele homem convertido sendo discipulado por Lucas e o que aquele homem foi capaz de fazer. Ele está contando o que Jesus começou a fazer e tinha parado já? Jesus tinha parado de fazer? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Lucas está te falando, Teófilo, eu vou contar para você o que Jesus começou a fazer. E vou dizer mais para você, eu vou contar o que ele continua fazendo. Porque isso que está acontecendo com a igreja, os apóstolos no mundo todo, isso é obra de Jesus. Ele prometeu que estaria com a gente e ele está com a igreja. Quer ver uma prova contundente disso? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 acontece a conversão de Paulo. E quando Paulo se converte, a pergunta de Jesus para ele qual é? Paulo, por quê? Deus. Então os pregadores já disseram que quem persegue a igreja persegue Jesus. Então Jesus fala, por que ele persegue? Olha Jesus presente ali. Jesus vem em Atos capítulo 9 para mostrar, sem precisar mostrar, mas com o crescimento da igreja, que ele está cumprindo a promessa dele. Então Lucas está dizendo assim, Teófilo, eu vou mostrar para você, porque Lucas não viu nada, tá? Lucas não viveu nada daquilo. Lógico, ele começou a viver a partir do movimento da igreja, mas o que Jesus fez, Lucas não estava lá. Ele fala, o que eu vou escrever e contar, eu vou contar através de testemunhos oculares que tiveram lá presentes, os apóstolos, gente que se converteu, gente que ele bateu na porta para perguntar, porque ele é historiador, e as pessoas foram contando para Lucas. Agora, Lucas, ele é um curioso. No início ele é um curioso, ele não era um crente, não.
como ele era historiador, né, e todo historiador tem essa curiosidade, ele queria saber o que estava acontecendo, que seita era essa, que movimento é esse, que grupo é esse, o que está acontecendo. Eu vou ser o primeiro a registrar isso. Só que para ele fazer isso, ele tem que se aproximar de quem? Ele tem que se aproximar da igreja. Ele tem que se aproximar dos apóstolos. Ele tem que se aproximar do apóstolo Paulo. E quando ele se aproxima do apóstolo Paulo e começa a caminhar com o apóstolo Paulo, ele se converte. Aí Lucas, o médico, ele se converte e se torna companheiro de Paulo, companheiro da igreja, acontece tudo isso aí. Eu li um livro chamado, já falei sobre ele, Caminho para Bitim, que é uma ficção, é um romance, mas retrata, assim, é um quadro bíblico do que acontecia, mas dentro de ficção, que fala que Estevão estava sendo levado para ser apedrejado, né, e Pedro, devia ser assim, o tamanho de Sidão, Pedro, bravo, daquele jeito, ele vem nas barracas assim, ele começa a abrir o caminho com as mãos. Você imagina? Estevão caminhando lá, e Pedro vindo assim, empurrando barraca, e ninguém fica na frente, que ele atropela. Tá bravo o homem, né? Tá bravo, o cara grandão, vai. Com a espada na mão? Hã? Com a espada na mão? Não, só traço. Aí você tá com a espada, então, aí faz um estrago. Aí ele vem abrindo assim, ele se depara com a barraca de peixe. Ele mete a mão assim, ó, um peixão assim, aí começa a companhia do peixe. E já tinha mais que ele, publicamente, ele ergue as mãos assim com o peixe e grita para Estevão assim: as palavras dele serão preservadas. Ninguém entende nada. Segundo o livro, Estevão caminhando para ser martirizado, ele olha para o amigo e dá um sorrisinho e continua para ser apedrejado. Aí ele é apedrejado. Quem está lá registrando, sem se converter? Lucas. Quem Lucas é? Estudante de medicina. Aí quando Estevão está sendo apedrejado e morre, precisa de um médico. Vai morrer, né? Precisa de um médico para atestar que morreu. Aí Lucas pega o feio Lucas e fala, aí, ele está estudando medicina, ele pode dar o óbito. Aí arrancou o Lucas, que não queria, e joga lá, Estevão todo ensanguentado. Lucas cai ajoelhado lá aos pés de Estevão para dar o óbito. Quando ele cai, Estevão mete a mão na roupa dele e traz ele para perto. Abre a roupa dele, mete a mão no pergaminho e enfia. E diz para ele assim: guarda isso, porque isso precisa chegar nas mãos de Paulo. Por quê? Porque Roma estava doida atrás desses pergaminhos para destruir a palavra que eles estavam escrevendo. Aí, Lucas, historiador, como é que Deus faz as coisas se isso é verdade? O historiador vai dar um mole de entregar aquilo? Vai nada. Material precioso daquilo, ele mesmo sem entender nada, ele guarda. E aí ele está fazendo a viagem dele, até que lá na frente ele encontra com Pedro. Ele ficou assustado vendo aquele cara fazer aquilo tudo. Com quem ele encontra? Estevão. Ele mete o Pedro. Aí ele mete a mão na espada. Quando ele mete a mão na espada, Pedro olha para ele e diz assim: nem tenta. Pô, vai, Pedro que está morrendo, gente, aos pés dele tem gente morrendo, Ananias, Safira, o cara vai meter a mão na espada. Aí Pedro diz: nem tenta, eu venho em paz. Aí ele diz: você vai a tal lugar, assim, por esse pergaminho, você vai chegar nas mãos de Paulo. Aí, isso tudo entrelaçado, vai mostrando, meio que numa ficção, como o Espírito Santo vem auxiliando a igreja. O pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, pregando na Convenção Batista Brasileira em São Paulo, no aniversário da cidade de São Paulo, ele pregou um sermão titulado Livro de Atos, pelo auxílio do Espírito Santo. Aí ele foi mostrando a caminhada da igreja, cada etapa do livro de Atos sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo até o fim. E essas histórias vão se entrelaçando até que o livro de Atos cessa seu tempo histórico, a gente sabe disso, e para dar lugar a uma outra igreja, uma nova igreja que vem caminhando, que vem crescendo até os dias de hoje, sendo sempre auxiliadas pelo Espírito Santo, que vai nos conduzir até a volta de Jesus. O Espírito Santo tem essa missão consoladora, está com a gente, para nos conduzir até a volta de Jesus Cristo. E aí o doutor do seu chat vai dizer, dizia isso, que eu já falei isso tudo, que o principal ministério do Espírito Santo é lembrar a igreja tudo que Jesus ensinou.
Então, qualquer situação que você esteja, as pessoas falam assim, o principal ministério do Espírito é batizar com dom, não sei o quê. Não. Até mesmo porque, para a igreja ser batizada com dons, o Espírito precisa lembrar ela o que Jesus ensinou sobre dons. Então, o principal ministério do Espírito Santo entre nós é nos lembrar tudo que Jesus ensinou na sua palavra e nós estamos adquirindo. Então, qualquer situação que a gente se encontre, o Espírito Santo vai tomar nossa mente, a gente precisa abrir a mente para isso, ele vai tomar nossa mente para colocar ali o que Jesus ensinou. Então, diante da família, dos filhos, do trabalho, dos amigos, da igreja, e é uma luta, né? Porque a carne ela quer prevalecer. Ela não quer permitir que o Espírito nos leve. Nossa mente mesmo, ela quer elaborar as saídas, o caminho. Então, é uma luta constante. Luta essa a que Paulo se referiu. Então, o trabalho do Espírito Santo é nos lembrar do que Jesus nos ensinou. E isso ele fez no livro de Atos, do começo ao fim. Outra coisa que a gente precisa ressaltar no livro de Atos é que esse é um livro extremamente missionário. Não é verdade? O livro de Atos estão registradas as viagens missionárias de Paulo, o evangelismo da igreja, como a igreja era missionária, como a igreja estava lá, obedecendo o que Jesus disse, sendo testemunha. Porque quando Jesus vai ascender aos céus, ele diz assim, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos, ele é, na verdade, a história de uma igreja que está sendo auxiliada pelo Espírito Santo para continuar sendo uma igreja que expande o reino de Deus, uma igreja extremamente missionária. Por isso, um dos piores pecados que uma igreja pode cometer é deixar de ser missionária. E eu estou falando de missões em todos os lugares, onde nós podemos ser testemunhas de Jesus. Aqui, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, onde a igreja. Eu lembro que eu estava aqui uma vez, para crente tem uma cabeça doida, né? Aí eu mandei botar uma faixa assim, não sei se o pai antigo vão lembrar disso aí. Lá no portão da igreja, escrito assim, agora você está entrando no seu campo missionário. Era você saindo do templo para a rua. Teve gente que falou que estava errado. E para eu convencer a pessoa que estava certa? A minha ideia era mostrar para ele que a igreja é um lugar do louvor, da adoração, da capacitação, do crescimento. Agora, quando eu faço isso da igreja, eu saio dela para quê? Eu estou entrando no meu campo missionário, o ônibus, a esquina, a rua, o táxi, o hospital, o asilo, eu estou no meu campo missionário. Então, quando essa igreja sai, porque era assim na igreja de Atos, a igreja saía para cumprir o que Jesus estava mandando e se reunia para adorar, para testemunhar, para falar, o aleijado, morto, ressuscitou, fulano foi salvo e tal, glória a Deus, louvado, aí cantavam, partiam o pão na comunhão e tal, quando acabava aquilo ali. E eles não ficavam ali para sempre, né? Aí eles se espalhavam de novo. Muitos nem voltavam lá, porque eram martirizados, perseguidos, presos. Fico imaginando às vezes no grupo, né? Cadê Emilson? O que houve? Alguém sabe notícia de Emilson? Naquela época não tinha mais usado. Foi o que me comunica mesmo. Cadê? Alguém sabe notícia dele? Olha, a gente ainda não sabe não. Mas pode ser que Emilson tenha encontrado Paulo por aí, se embrenhou num navio desse aí, amigo, e foi. E um dia a gente vai ter notícia dele. Quem sabe um mensageiro da igreja vai chegar aqui em Jerusalém, né? Vindo lá da igreja de Éfeso, para dar o testemunho, Epafrodito e tal, vai chegar aqui. Não, Emilson está lá em casa. Emilson está lá em casa, vocês sabiam não? Emilson pediu abrigo lá em casa. A gente viagem com o Paulo, chegou lá, tá lá, já está há 4 anos lá. Mas o que Emilson está fazendo lá? Emilson está com a igreja, está ensinando Bíblia, está falando de Jesus. Ou pode ser que alguém dissesse, alguém tem notícia de Emilson? Emilson, aqui, pode esquecer ele. Foi jogado na arena e comido pelos leões. Foi decapitado. Era assim que acontecia na vida daquela igreja. Mas os que voltavam com fé e esperança de que eles estavam vivos, de que eles estavam com Jesus, e que a igreja tinha que continuar avançando como igreja que evangeliza, que é missionária, se reúne para adorar e vai. Se reúne para adorar e vai.
Né? Então a igreja ia caminhando assim, era isso que o Atos estava mostrando, todo esse movimento aí que a igreja fazia e que deve ser o mesmo hoje. Aberta para o Espírito Santo, dizer para ele que nós não queremos ser a igreja de Atos, porque isso é impossível, mas nós queremos ser a tua igreja hoje da mesma forma avivada, guiada pelo Espírito Santo, conduzida por ele. E os Atos é isso aí, esse panorama. Agora fica aí a palavra com vocês, se quiserem. Pastor, o Teófilo, Lucas mostrava ele nos escritos. Aí é como ele se Ele enviava, né? Ele enviava. Ele era o quê? Era para uma correção ou para difundir? Para Teófilo? Quando Lucas. Discipulado. Discipulado. Lucas estava discipulando. Naquela época, o discipulado, quando ele não acontecia pessoalmente, ele acontecia através de cartas. Os mensageiros levavam. Então, fiz o tratado contigo, o excelentíssimo Teófilo, de relatar tudo, tal. Então, o Teófilo estava perto dele. Ele estava evangelizando Teófilo? Teófilo era um novo discípulo. Possivelmente não, porque ele viajava o tempo todo. Ele era o carta. Não é a primeira vez. E naquela época os confins da terra era Roma, né? Ali, mais ou menos. Até os confins da terra. Eu vou te falar uma coisa Alguns falam isso. aqui, muito difícil de acreditar. Muito difícil de acreditar. Mas eu não acho que é impossível. Muito difícil de acreditar. Que Marcos esteve aqui na Bahia de Guanabara. Só para você ter uma ideia. Que é os confins da terra para aqueles homens. Se Cabral veio de Portugal aqui no navio. É porque os relatos eles falam que naquela época os confins da terra eram considerados Roma. Eram as cidades colonizadas por Roma, porque Roma não era só ali, tinha várias colônias. Era só ali, né? Entendi. Roma, quando se falava em Roma, se falava no Império Romano. Império Romano. Não se falava só no centro ali de Roma, não, Império Romano. O Império Romano chegou a Jerusalém, chegou aos confins da terra. O Império Romano Pra gente, na nossa foi cultura Europa e Ásia. ocidental, Europa e Ásia. Né? Na nossa cultura ocidental, o mundo era E um isso. pouco né? da África. Europa, Ásia e tal, aquilo ali, mas o Oriente existia. Por exemplo. China, isso Sim, estava lá. Macedônia, por exemplo, Paulo está entrando no biquinho da Europa ali. Quando ele passa a Macedônia e ajuda, ele está no biquinho da Europa, ele converte europeus aqui, eles entram no país, na Europa pregando. Aí Paulo volta, ele vai lá em cima, faz a volta e tal. Essa questão de China, essas coisas todas aí, há teólogos que defendem que esses homens ficaram nesse lugar. Estou te falando de que Marcos teve no Brasil. Aí ele fica acreditado. Lê o livro O Fator Melquisedeque. Qual o livro? Fator Melquisedeque. Sabe por quê? Você chega perto de um Yanomami, sabe o que ele diz? Que quando a história do homem acabar, a lua vai se transformar em cima. Onde está escrito isso? Apocalipse. Eu vi em sonho, sonórios cantaram isso, o Apocalipse aconteceu. E o Apocalipse fala sobre isso, que a lua vai se transformar em cima. Quem contou isso foi Yanomami. Você chega em certas tribos aí, no mundo todo, você abre a Bíblia, os anciãos, de preferência, você abre a Bíblia, e ele fala assim, não, meu avô vai contar essa história. Os esquimós falam do grande dilúvio. Viu? Tem Como é um que você filme. chegou lá? É a facilidade que a gente tem hoje, né? Em vez de comunicação, forma de divulgação disso, então, alguma coisa aconteceu, né? Tem uma tribo brasileira, que eles pegavam uma galinha, você vai ler isso no Fator Melquisedeque, pegava uma galinha, botava toda a maldade da tribo e mandava ela com o pecado da tribo. Se a galinha, no barquinho lá, na embarcação, ela virasse a curva do rio e fosse embora, era sinal que o Criador tinha aceitado o pedido de perdão dos pecados, da maldade. Galinha expiatória. Exato. Onde foi que eles aprenderam esse ritual? Viu? Aí, se o barquinho ficasse preso, volta tudo, para tudo, e aconteceu alguma coisa, o Criador não está satisfeito. Agora, você vê o povo judeu fazendo isso, e
e você vê uma tribo brasileira fazendo isso. Que história é essa? Olha onde os judeus estão, olha o povo brasileiro está. E a tribo está fazendo. Quem ensinou isso para eles? Porque assim, se eu estou numa tribo que não tem bode, não tem cabra, como era no Antigo Testamento, eu tenho que botar o que eu tenho. Pô. Uma galinha, um peru, tem que botar um animal. Então, de repente o missionário falou, olha só, é galinha mesmo, vamos sacrificar. Ora aí, bota o pecado sobre a galinha. Viram? Então, assim, uma tribo no Brasil. E você vai se deparar com tribos indígenas dentro da Amazônia, que eles têm rituais que estão dentro da Bíblia. E se você perguntar, não, nossos antepassados vieram ensinando isso. Só que com o tempo vai acontecendo o quê? Vai se perdendo. Vai se perdendo. Mas lá no começo, Não tem escrito, só tem palavra. aí isso vai se perdendo. Então a gente pode estar falando de um mundo evangelizado que a gente se assusta se a gente for pensar como foi que essas tribos souberam disso. Por exemplo, o pai do Elite fala. Até esse lance do sacrifício de criança. Sim, Uma forma sim. de atenuar o pecado, Sim. uma divergência. Estou falando Sim, que na sim. tribo. Sim. É apoiar alguma coisa, né? Isso se perde. Você está percebendo como é que na cultura isso vai se perdendo? Que talvez não era um sacrifício de criança, mas foi se perdendo até chegar a isso. Mas a intenção é isso que você está falando. A intenção é espiar a maldade, tirar o mal, afastar o mal. Mas isso tem a ver com o mundo ocidental, né, pastor? Porque do outro lado lá, a gente não tem correlação nenhuma. É angu, não sei o quê, ninguém tem uma história baseada na Bíblia, né? Até do Médio Oriente, porque a Europa e a Ásia é uma coisa só, né? São dois continentes, mas para mim é uma coisa só. Mas aquela parte de lá, a gente não tem correlação nenhuma com Jesus Cristo, né? Sim, sim. Mas veja só, naquela época Jesus não era citado. Essa época que a gente está falando é o tempo do Criador, do Deus que cria todas as coisas. Né? E é ensinado e vai se perdendo. Aí o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que fazer um outro trabalho, de agora apresentar Jesus para esses povos. Porque a ideia, na história da Grécia, você vai encontrar nesse livro também, quando Paulo chega lá em Atenas, ele vê aqueles altares, ele está perguntando, ele fala, eu vi que vocês são extremamente religiosos, porque eu vi vários altares na Grécia. Olha o que Paulo fala, a janela que Paulo pega. Hein? Aí ele diz assim, porém, encontrei no meio desses altares um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Olha aí. Aí o que acontece? O Paulo está pegando na ferida dos gregos, na história da Grécia, onde um dia a Grécia adorava apenas ao Deus desconhecido. E como aquele altar foi erguido? Sabe como? Uma vez uma grande peste se abateu sobre a Grécia. Os rebanhos estavam morrendo todos. E apareceu um profeta do Deus desconhecido. E eles perguntam o que ele sugeriria para fazer. Sabe o que ele diz? Nós vamos fazer assim. Cada lugar que a ovelha deitar, vocês ergam um altar. Matem a ovelha que deitou e ergam um altar ao Deus desconhecido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu a ovelha deitada no pasto? Isso não existe. A ovelha não deita. O que ela faz é comer o dia todo, não pega. Enquanto ela estiver ali o dia todo, ela deita, ela vai comer. Aí o que acontece? Os caras que estão ouvindo falaram assim, isso é bem difícil. Então vocês vão fincar uma vara e ali a gente vai sacrificar a ovelha e levantar o altar. Aí daqui a pouco o cara lá embaixo gritou, eu estou aqui, ó! E hoje segurou a ovelha deitada. E o outro, eles sacrificaram várias ovelhas, levantando esses altares. A peste cessou neles. Aí, esses altares que foram levantados, eles vão sendo destruídos com o tempo. E fica um altar, que é esse. É nessa janela da história da Grécia que Paulo é. Por isso ele se converteu. Porque eles fizeram uma associação com aquele tempo em que a Grécia buscava o Deus desconhecido. Aí Paulo fala, é sobre esse Deus desconhecido que eu vou vos falar. Eu vos falarei. Aí ele entra nessa história do Deus desconhecido
a Grécia os caras se convertem e o Evangelho é viu? Então, assim, quem é que vai saber, meu amigo, onde esse Evangelho chegou? Quem vai saber? Impressionante, né? Com esse movimento dos apóstolos. Eu posso afirmar que o Marcos chegou pertinho? Não posso. Mas pela cultura estabelecida, a gente pode imaginar que de alguma forma chegou aqui. Não foi à toa. Só para eu fechar, segura a tua pergunta aí. O pai do Eliticuna, aquele cacique que deu a ceia aqui, ele andava, às vezes, de barquinho, 7 dias, isso a Amazônia toda, parava numa trilha. Ele navegava 7 dias, parava numa trilha. Quando ele vinha vindo, a tribo falava assim: chegou o homem que vai ressuscitar mortos, vai curar os enfermos e vai apresentar Jesus para a gente. Por quê? Porque ele já vinha de tribo em tribo na Amazônia. Então a coisa chegava antes dele. E ele andava na Amazônia toda, crianças ressuscitando, gente sendo curada, aleijado andando no meio da tribo. O pai do Eliticuna. O Eliticuna falava quando ele era pequenininho, ele embreado no meio da Amazônia, vendo o pai dele fazer isso. Um cara que nunca foi para um seminário, nunca estudou, andando na Amazônia e fazendo isso, milagres, curando, pregando de Jesus. Por isso que hoje tem uma igreja lá na aldeia do Eliticuna, por causa do pai dele. Então, a gente olha e diz assim, cara, quem é missionário, afinal de contas? Sabe, a gente é muito orgulhoso, prepotente, olhar a nossa volta e dizer que só a gente faz missões, ou que missão é isso que a gente está fazendo. A gente não tem noção do que Deus já fez no mundo e está fazendo, sem que a gente tenha noção, conhecimento daquilo. A gente não tem noção. E a gente vai ter surpresa. Né? Quando a gente chegar no céu, Deus vai mostrar o que ele fez. Vou deixar Edilson falar mais, depois eu vou contar a história do Lidório, um missionário aí presbiteriano. Tá bom? Falou Marcos, né? Possivelmente teve aqui, mas por que Marcos exatamente? Não outro? Silas, Lucas. A ideia é que eles pegaram rumos diferentes. E Marcos, sem saber, veio aqui perto. Porque eles navegavam. Porque, como ele disse, o mundo, eles não tinham noção do que era o mundo. Então eles entravam e iam. Até os confins da terra. Eles estavam acreditando em Jesus. Nós vamos alcançar os confins da terra. Onde ele está? Não sei, vamos lá. Quem é que sabe agora? Não havia uma coisa determinada. Ele vai para essa, assim, claramente não há. Eles iam saindo. A gente vai sair. Fez o trabalho aqui e caminha. E um cara no livro de Atos que deveria ter aqui, eu acho, né, quem sou eu, mas vamos lá. Uma história muito grande, sabe quem é? Barnabé. Eu acho que Barnabé. Mas assim, é pouco para quem era esse homem aí. Por quê? Porque Barnabé era o missionário pioneiro. Ele chegava num lugar que não tinha crente. Aí ele evangelizava, a igreja crescia naquele lugar, naquela cidade. Aí eles começavam a querer saber de céu, de inferno. Né? E Barnabé não sabia. Aí sabe o que ele falava? Ele falava assim: segura aí, que Paulo está vindo aí. E eu preciso caminhar. Aí ele aceitou Paulo, né? Exato. Por isso que eu estou falando que é pouca coisa escrito desse cara aí. Aí Paulo está vindo no rastro dele. E Barnabé está abrindo caminho, evangelizando, abrindo igreja, e Paulo está vindo atrás. Ensinar sobre a ressurreição, os mortos, a volta de Jesus. Barnabé não perdia, não é perder tempo, mas ele não perdia tempo com isso não. Pum, cresceu a igreja, fui. Cresceu a igreja, fui. Cresceu a igreja, fui. E os caras estão vindo atrás dos apóstolos, Marcos, Lucas, Paulo, no trabalho de fazer o quê? De ensinar a igreja. Por isso que esses homens aparecem mais. Porque Éfeso e tal, essas igrejas, eles tiveram a responsabilidade de cuidar, de zelar, de fazer crescer. Barnabé não é citado por quê? Ninguém sabia onde ele estava, pô. É o que eu falei no Edilson ali, Barnabé subia. Cadê Barnabé, meu amigo? Daqui a pouco chega a notícia dele aí, ninguém sabe não. Fazendo um trabalho no anonimato. No anonimato. Aí depois ele mandava carta, vocês têm que chegar aqui. Eu tô aqui. Tem crente pra caramba aqui esperando vocês. Aí ele esperava, às vezes esperava. E às vezes não dava tempo não. Chegou, um beijo para vocês, ósculo santo, fui e caminhava, ia abrindo igreja. Uma coisa que me impressiona. A gente não vai saber, essas igrejas estão aqui.
Mas naquela época tinha igrejas que não estão registradas aqui, que os caras abriram, Barnabé e outros, e a gente não sabe. Como se fosse assim, os evangelistas hoje, que nos dias de hoje seriam assim, né? Ajuda a missão. Evangelizando alguém atrás e plantando. Eu conheci, olha o que eu vou falar para você. Eu conheci um homem no Rio Grande do Sul, pastor Davi, que hoje está lá em Irajá. Você podia, ele, um mês, em Osório, ele colocava um mês, 30, 40 pessoas convertidas dentro da garagem. Um mês. Botava ele assim no lugar que não tinha evangelho, daqui a pouco tinha 40. Mas se deixasse ele 2 anos na minha frente, ele levava 0. Não sabia pastor, não tinha nada. Então a junta tinha que botar um pastor lá para ele caminhar. Se deixasse ele 2 anos, ele de 200 levava 10. E eu conheci um aqui, ó, o São Gonçalo. E eu falei isso para ele, ele me deu um crédito, não vocês sabem quem é. João, que ficou na missão do Barro Vermelho. Lembra de João? E hoje ele reconhece isso, né? Ele veio pedir perdão e reconhecer isso. Ele rapaz, você não tem que pedir perdão de nada. Eu falei para ele, você não vai ficar aí, porque o teu dom não é esse. Você é missionário pioneiro, você é evangelista, o Espírito Santo te levantou como evangelista. Você não pode ficar na frente da igreja, ele não acredita em mim. Até que um dia ele saiu de lá, foi para Maricá, foram ordenados lá, ele já abriu 2 congregações. Naquele tempo, aí veio aqui, eu falei com você. Agora você encontrou o teu ministério. Fala. É esse viés que eu ia pegar. Então, é o poder do Espírito Santo. Um vem, rompe as fronteiras, está o planta a semente e o Paulo vinha atrás para regando e colhendo os frutos. Por isso que ele falava, eu plantei, Apolo regou, é Deus quem dá o crescimento. E assim, né? A Bíblia fala, deu uns para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, você viu como a igreja vai trabalhando? É assim. Evangelista é evangelista. Esse negócio do Você viu Billy Graham pastorear a igreja? Não. Por quê? O homem tinha que andar todo mundo. Nos últimos 100 anos, não se levantou uma voz evangelística como Billy Graham. Nos últimos 100 anos. Por quê? Billy Graham, ele fazia assim, ó, a cruz salva, trilhões lá na frente. Eu ia ter que gastar 1 semana para convencer a quantidade de pessoas que ele convencia em 2 minutos, com 2 palavras. Proibiram o Billy Graham de pregar no estádio nas Filipinas, ele disse assim, me bota na televisão. Na televisão vocês conseguem? Aí ele conseguiu botar na televisão 1 milhão de conversão nas Filipinas. Falou, agora eu posso pegar o avião e voltar. Naquele seriado Crown, que ele conversa muito com a Elizabeth, a rainha lá, né? Aí ela ficou de boca aberta e as palavras dele, assim, um personagem, tudo dentro da Bíblia, e ela é anglicana. A igreja anglicana, ela, quando tinha algum problema, quem que ela pegava o telefone e conversava com ele. Impressionante. Impressionante. Se deixasse ele falar 1 minuto, eu fui no Maracanã. Depois eu fui ver a mensagem que ele falou que o senhor está acontecendo alguma coisa, que eu estou entendendo. Pastor Sebastião Ferreira, outro evangelista, PIB de Vila da Penha. Ele pegou a congregação com 120 mil, levou a 5 mil. Ele fazia assim, ó. Jesus é bom, quem quer aceitar Jesus? 200 pessoas lá na frente, ele falou assim, como é que o senhor faz isso? Não, o senhor precisa me ensinar esse negócio aí, pastor. Que negócio é esse? Ele está fazendo assembleia, no fim fala assim, ó, Jesus é bom, quem quer aceitar Jesus? 50, é assembleia de igreja. Aí eu falo assim, não, meu Deus, tem algum problema com isso aqui. Eu conheci uma vez também. Aí você vê, quando o pastor... Esses caras... Ó, ele estava no culto, o pregador pregando lá. E ele sentado, e eu lá do lado dele. E ele ficava assim. Quando ele via que o cara estava pegando um caminho que ele não tinha entendido muito bem, ele ia fazendo assim. Ele quase caiu, falando, qualquer hora dessa, eu estou trazendo o seu chefe aqui, é melhor o senhor deitar, hein? Porque se o senhor for assim com o seu chefe, o senhor vai cair, não vai levantar mais. Porque ele vai trazer negócio novo aí. Aí ele ria e tal. Aí o jovem pastor começou, baixa sua cabeça. A gente está lá. Fui eu que tinha ajudado ele a montar o programa, eu já tinha mais ou menos na cabeça a quantidade de visitantes não crentes na igreja. Né? Eu estou lá.
Aí o cara fez o apelo e tal, e começou. Levanta a tua mão, você quer Deus abençoe, Deus abençoe. Caramba, o cara está lançando a rede, glória a Deus. Só que ele começou a falar Deus abençoe, e eu falei, não, já passou da quantidade de visitantes na crente. Aí eu já comecei sem fé, né? Eu ali falei, não, já passou. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu falei, não, já passou. Mas vou ficar bem, né? Aí você que levantou a mão, vem aqui na frente. Agora o pastor Sebastião Ferreira vai orar. Agora que ele vai assistir. Aí Sebastião Ferreira foi lá na frente, pegou o microfone, virou de costas para a igreja, assim, e falou assim, deixa eu falar com vocês. Quem está aqui e acabou de ser redimido pelo sangue de Jesus, e a sua alma acabou de ser liberta do inferno, e está crendo em Jesus como Salvador, vai ficar aqui na frente. Quem não está, veio aqui por oração, aqui no centro, vai sentar, ficaram 5. O pregador, aí o pregador baixou a cabeça, o cara achou que ia sair daqui, a multidão de salvo, né? Não, isso aqui não vai fazer propaganda, não é marketing. Isso aqui a gente está lutando contra o inferno, era essa a ideia que o pastor tinha. Aqui é uma briga contra o inferno, para tirar a alma do inferno, a gente não está brincando. Ou creu em Jesus ou não creu. Ele era assim, né? Mas ele, com 12 anos, ele era alcoólatra. Com 12 anos ele era alcoólatra, ele bebia 2, 3 litros de cachaça. Com 12 anos fumava 2 maços de cigarro. Ele disse que com 13 anos Jesus entrou na vida dele, ele entregou o coração dele. No outro dia ele não tinha mais vício nem de cigarro nem de bebida. E ele já se tornou evangelista com 12 anos de vida. Então assim, a Bíblia fala sobre isso, né? Pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, a Bíblia fala sobre isso. E esses homens estão fazendo um trabalho que talvez a gente não conheça, mas está por aí. Amém? É isso aí. Amém. Mas só que o pastor não vai fugir não. Vou dar uma saidinha e já volto aí. Dá uma saidinha.